O que os senhores estão relatando, eu gostaria que fizesse também por escrito, encaminhasse à presidência da comissão, em razão do tempo, que é curto, e no segundo momento, na parte da tarde, nós vamos colocar problemas e a solução respectiva a cada um. Então já podem começar a se preparar, porque o que nós vamos decidir aqui, o que nós vamos ponderar, vai chegar ao governo e nós vamos tomar uma providência. Então é preciso que tudo isso esteja bem descrito, bem catalogado, para que possa chegar uma mensagem objetiva, simples, mas também que tenha o resultado que nós esperamos. Eu concedo a palavra ao senhor Carlos Montino, diretor-presidente da Associação dos Servidores da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC e ASA, né? Chama-se ASA. ASA, Associação dos Servidores da ANAC. Isso. Muito bom dia, senhor senador João Costa. Muito bom dia a todos os presentes. Só uma observação. Se o senhor pudesse abordar essa questão que o professor Respício falou muito bem, entre órgãos de governo, órgãos de Estado e servidores que transitam livremente entre um e o outro. Se o senhor pudesse tratar como isso funciona, se funciona bem, para que nós pudéssemos também fazer um contraponto ao que ele disse. Tá? Pode ser. Na nossa apresentação tem alguma passagem que trata desse assunto e, inclusive, nós já nos adiantamos e proposta também vão constar desses slides que a gente vai fazer e, depois disso, a gente pode fazer um texto em Word como um documento da associação e encaminhar para a presidência para ficar bem esclarecido todos os pontos. Porque o slide é só um refresh, só para eu lembrar, né, porque o que eu vou falar são muito mais coisas do que está escrito aqui nesses slides. Justamente porque nós vivemos, senhor senador, isso de um dia a dia. Tudo que foi falado aqui, pelo Respício, pelos presentes, meus antecessores, nós vivemos isso. Nós vemos isso no dia a dia da ANAC. E, se fosse usar só os 10 minutos que o senhor me deu, eu poderia resumir e dizer o porquê que isso está acontecendo, inclusive com palavras do senhor senador, por que persistem ainda as deficiências, né, debatidas aqui desde um ano atrás, né? E nós já temos essa resposta, né? Ausência total de gestão profissional das altas autoridades que cuidam da aviação civil. Simplesmente isso. Nós temos um mundo teórico fantástico, né? Uma regulamentação pesada de detalhes, porém, que não funcionam, não andam, nem voam, né? Este é a visão dos servidores da Agência Nacional da Aviação Civil, né? Vou tentar, o resumo é esse, né? O final dos slides vão mostrar isso, que nós vemos, ouvimos e sofremos até, e vamos mostrar também uma proposta. É a segunda vez que nós viemos aqui, a primeira vez nós apresentamos alguma coisa parecida, mas naquela oportunidade, senhor senador, nós tínhamos ainda a esperança de colaborar com a atual gestão para que as coisas funcionassem, porque há um descolamento enorme entre a vontade do servidor querer fazer alguma coisa prática, né, útil, né, e a impossibilidade dele fazer isso, né. Vamos tentar aí, slide por slide, vamos tentar clarificar isso. Bom, pode passar para o slide, o próximo. Nosso objetivo é apresentar a proposta já da Associação dos Servidores da ANAC para assegurar a efetividade das ações da agência. Simplesmente é isso que falta. A efetividade das ações. Existem propostas, existe regulamentação, mas não funciona, não anda. De sorte a atingir a sua finalidade para com a sociedade, bem como elevar o nível de segurança da aviação civil. Então, senhor senador, nós, concursados para trabalhar na ANAC, nós não temos um conhecimento apenas técnico, legal. Vamos aplicar A, B e C, porque a legislação manda isso. Nós temos essa consciência de que nós trabalhamos para a sociedade, para o bem da sociedade, né? Para que a sociedade tenha esse serviço, não no nível teórico, mas no nível prático, né? Em comum acordo e trabalhando em conjunto com pilotos, mecânicos, comissários, empresários, é uma simbiose. Se nós não entendermos a ambiência que é a aviação civil, essas coisas continuarão descoladas do jeito que foi falado aqui.
Todos conhecemos, mas não aplicamos, mas não fazemos funcionar. Todos sabem do seu papel. E qual é o resultado que eu falei no início? O porquê disso? Falta de gestão. Falta de gestão. Não consegue dar andamento a isso. Eu não sei porquê, se por culpa, eu não sei julgar o porquê, né? Eu não consigo ver nas entrelinhas o porquê que passaram algumas pessoas com altos currículos por aqui, por essa comissão, pelo Palácio do Planalto, mas não fazem funcionar a aviação civil. Não sabemos. A sensação que eu tenho, eu fui secretário de Segurança, e a sensação que eu tenho é que eles estão colocando um civilista para ser diretor do presídio. Não adianta. Ou seja, o direito penal tem que ter sensibilidade, o presídio tem que ter sensibilidade social. Não adianta colocar um professor, exímio professor de direito civil, para dirigir ou comandar a polícia, não tem sentido. Transplantando essa experiência para a aviação, a sensação que eu tenho é a mesma. São pessoas notáveis, mas que estão no lugar errado, não têm sensibilidade da aviação. Acho que é uma coisa tão simples. É que o professor disse muito bem, é o cheiro do querosene, né? A sensibilidade social para cuidar das pessoas. Eu via muito isso quando eu tratava muito dos drogados. É preciso ter muita sensibilidade para cuidar dos viciados em drogas, lícitas ou ilícitas, álcool e drogas ilícitas. E, às vezes, nós colocamos pessoas que não têm sensibilidade social nenhuma, não adianta. Isso na segurança pública. Aqui é um pouco diferente, mas também o problema acho que é muito parecido. São pessoas boas, corretas, probas, mas que, infelizmente, estão no lugar errado, eu penso. Mas, por favor, professor, nós só pedimos aqui uma parte. Com certeza, claro. Obrigado, senador. Obrigado, Carlos. Pegando o gancho exatamente do que o senhor falou a respeito de sensibilidade somada com conhecimento, tá? E a integridade da pessoa, do indivíduo, faz com que esse indivíduo tenha compromisso e comprometimento com aquele setor. Se ele só for honesto, só for íntegro, tiver boa vontade, mas não tiver as outras virtudes e qualidades, ele não consegue ter compromisso e comprometimento. Ele pode estar em qualquer lugar que ele é bom, teoricamente. Mas ele não, isso é necessário, mas, como eu falei, não é suficiente. Então, esse compromisso, esse comprometimento da altíssima autoridade, de quem está lá nos cargos de decisão, de elaboração de política, de decisão mesmo, de execução, hoje em dia falta na aviação. Essa é a minha percepção. É exatamente isso no que o senhor acabou de colocar. Quer dizer, essa acessibilidade, ao meu ver, que leva ao compromisso e ao comprometimento que hoje em dia não existem. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Ok, por favor. Então, esse é o tom da nossa apresentação do que nós vivemos na ANAC como servidores. Tá? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Então, o que nós pretendemos apresentar para os senhores? A situação atual da ANAC, né, em seguida virão as propostas que a associação tem, que já foram apresentadas anteriormente às autoridades da ANAC e, como o senhor senador disse, persistem ainda as deficiências. Então, nós, resumindo tudo que vai ser apresentado de novo, é por falta de gestão, senhor senador. Infelizmente, o motivo, se é a origem das pessoas, né, a formação das pessoas que estão lá, o motivo realmente eu não sei, mas realmente estão fora do lugar. E depois vamos partir, subir um pouco mais o diálogo para a situação atual da aviação civil no Brasil e a proposta, que aí nesse ponto vai incluir a SAC, vai incluir uma comparação com o governo norte-americano, que tem a maior aviação do mundo, e nós realmente temos que copiar deles muitas coisas, né, e praticá-las. Né? Algumas coisas boas a gente copia e não pratica. Outras copiamos coisas ruins ou até modificamos e aplicamos mal também. Então, vamos lá, próximo slide. Então, um breve histórico, que a ANAC foi criada em 2005, começou a funcionar em 2006, quando houve duas grandes catástrofes, né, da aviação civil brasileira, sendo que os primeiros servidores, senhor senador, tomamos posse em dezembro de 2007, ou seja, não tivemos nenhuma ligação com aquele descalabro daquela época lá. O segundo concurso
foi em março de 2010, bem distante desse grande caos. E já desde essa posse, nós nos deparamos com um grande problema, senhor senador. A lei que foi de criação da ANAC deu um prazo de 5 anos para ter uma transição e uma tranquilidade para a transição. Mas, infelizmente, as pessoas que estavam naquele momento lá para tratar especificamente disso não tiveram o equilíbrio, não tiveram a possibilidade, não permitiram que essa transição ocorresse. Simplesmente houve a ruptura. Né? As pessoas que saíram muitas magoadas, e as pessoas que entraram encontraram a casa arrasada. Né? Foi isso que nós encontramos lá nessa época. Nesta lei, previu o prazo para a saída dos últimos militares em dezembro de 2010. Mas, infelizmente, até hoje nós temos militares na ANAC, 7 anos depois, né, da ativa e também pessoas não da ativa, que estão ainda determinando os rumos da ANAC. Então, são pessoas que tiveram uma formação com outra visão, muito diferente do ambiente da aviação civil. A forma de tratar a gestão pública, a forma de tratar as pessoas, de receber crítica, de receber ponderações, de receber propostas, é muito diferente. E é isso que nós sofremos hoje. Quando ouvem e não praticam. Né? Atendi vocês, escutei, mas mais nada. Estamos feitos, fizemos nossa parte. Ou seja, para inglês ver que tem acontecido essas coisas. Então, ainda temos militares. Após a nossa vinda aqui em abril deste ano, depois da nossa apresentação, houve algumas mudanças burocráticas. Teve mudanças burocráticas, mas não sobre o ponto de vista que foi apresentado dos servidores. Faça assim que vamos ter esse resultado e nós vamos trabalhar junto e trabalhar. Não, fizemos assim, mas para atender esse outro objetivo, que para nós tem sido visto como objetivos personalísticos, pessoais, né? Para engrossar currículo, para melhorar currículo, para alguma coisa que não o interesse público na aviação civil. Fazer funcionar a aviação civil. São quantos servidores atualmente na ANAC, entre servidores efetivos, comissionados e terceirizados? Eu tenho, de memória, senhor senador, os efetivos. 7 anos depois de criada a ANAC, fizemos 2 concursos, o terceiro está em andamento agora, conseguimos colocar 1.060 pessoas para dentro. Sendo que, desde essa época, de 2007 até agora, mais de 170 já saíram. Aí abrimos um concurso agora para 170. Então, um enorme esforço para não avançar em nada. Sendo que a lei que criou a ANAC já previu 1.755 servidores. E o DAC, quando estava no final dele, o nosso antecessor, havia 2.300 servidores só na organização do Departamento de Aviação Civil, sendo que esse departamento utilizava recursos de outras organizações militares, hospitais, bases aéreas, tinha apoio. Então, olha a diferença de pessoal. Né? Então, não dá para julgar a existência da ANAC, né, e o papel dela a ser executado por vários motivos. E o básico dele é que os servidores que deveriam estar ocupando para dar velocidade à agência não tem nem a metade dos servidores, estamos em torno de 900 hoje. Né? São 1.750 previstos na lei. Nós estamos em 900, 7 anos depois de criação da ANAC. E desses 900 deve ter aquele grupo cedido para outros órgãos ou não? Exatamente, senhor senador. Além disso, 900 que entrou no concurso, né, tirando os que já pediram para sair, e nós temos listas de discussão eletrônica, e nós vemos algumas queixas de que tem concurso melhor por ser mais tranquilo de trabalhar, mais estável, mais perspectiva de eu fazer a minha palavra, a minha opinião ser ouvida e ter resposta. Por isso, simplesmente por isso. Não é porque é concurseiro que sabe estudar e pegar salários maiores. Também por isso, mas não só por isso, nós vimos em listas de discussão. E desses 900, alguns, como falou o colega Respício, também cedidos para a SAC, né, e provavelmente para outros órgãos da administração pública também. Né. Então, a ANAC, como nova instituição, com nova metodologia, nova filosofia, não dá para ser cobrada dela em relação aos servidores, porque nem o quadro se completou.
né? As pessoas que tomaram posse da ANAC, não posse na ANAC, que dominam a ANAC, não entendem disso, não conhecem o ambiente aviação civil que envolve pessoas, que envolve passageiros, que envolve famílias viajando. Nossas famílias viajando. Parece que há um descolamento enorme sobre isso, senhor senador, o que causa uma enorme frustração no servidor público concursado para a ANAC. Tá? Uma enorme frustração. Vocês não têm ideia de como a gente vê nos jornais notícias de que caiu a menor aeronave do país com um tripulante só a bordo. Para a gente, um colega que pegou aquele processo na mão, da habilitação daquele piloto, do cheque de competência em voo daquele piloto, da manutenção daquela aeronave, qualquer coisa, da mudança de proprietário daquela aeronave, isso passou pela minha mão e agora o cara que está ali dentro morreu. Né? Isso é um choque enorme para o servidor. Realmente é enorme o choque para o servidor. Eu até penso, eu não discordo, porque eu não estou aqui para discordar, mas eu penso que é preciso reavaliar essa incorporação da SAC ao Ministério dos Transportes, porque nós temos um transporte aéreo que ainda é o mais seguro, né? E se nós tivéssemos a quantidade de acidentes com carro, com aviões, como temos com carros... Ninguém voava mais. É o que o senhor disse, às vezes um simples acidente aéreo com um único tripulante, uma única pessoa, já é uma tristeza muito grande para todos nós. Eu acho que nós precisamos melhorar ainda mais a segurança de voo, a segurança, para não nos nivelarmos por baixo. Exato. Com o transporte rodoviário. Então, às vezes, essa incorporação, professor, ela pode criar uma perda de qualidade ainda maior. Não sei se seria o caso, mas eu vejo o Ministério dos Transportes com tantas dificuldades e como o transporte aéreo tem uma repercussão muito grande internacional, disseram muito bem aqui, essa repercussão, eu acho que se nós tivéssemos cada vez mais segurança, nós estaríamos cada vez mais habilitados internacionalmente para nos colocarmos de pé diante desse transporte aéreo. Mas é apenas uma observação, não é nenhuma crítica, não é nada, mas pode continuar. E nós temos essa possibilidade, senador, de melhorar a aviação civil brasileira em vários aspectos, econômicos, financeiros, segurança, tranquilidade. É só a gente se juntar, conversar e pôr em prática o que nós sabemos. Não precisa aprender, não precisa ir lá na França fazer curso de 5 anos para trazer tecnologia, informação para a gente. Nós já sabemos, tanto os servidores que estão lá dentro, como os players que estão aqui fora, cuidando cada um das suas atividades específicas. Então, houve mudança depois da nossa vinda aqui e lemos essa mudança como um prestígio dessa subcomissão, que foi apresentar ao ministro um relatório parcial, mas, infelizmente, mais uma vez, uma quase maquiagem do que precisava ser feito com um direcionamento e foi feito com outro direcionamento. E uma dessas mudanças foi uma reforma de um regimento interno da ANAC, que ocorreu agora em setembro de 2002, que o servidor tivemos conhecimento dessa discussão uma semana antes de ser colocado em votação pela reunião de diretoria, ou seja, oculto, né? Foi às escondidas, um debate desse tão importante entre as altas especialistas específicas esferas da administração da ANAC. Quando nós tivemos conhecimento, foi um acaso, foi num curso, corremos atrás e tentamos apresentar propostas, né? Propostas baseadas em um regimento, tem que ser escrito baseado no processo que eu tenho. O que a ANAC faz naquele setor? Ele faz A, B e C. Então, para fazer A, B e C, você precisa ter um gerente, que seja um gerente que vai cuidar desse processo. Aí fomos colocando caixinhas assim e apresentamos. Mas o resultado que foi, a partir da nossa proposta, foi 0, não teve nenhuma repercussão, e as caixinhas se multiplicaram, né, sem se balizar no processo da ANAC. E nós o apelidamos de personograma, e não de um organograma. Porque é inconcebível você pedir cargos, aumentar cargos, como a ANAC pediu cargos agora para melhorar, para atender aeroportos. Tem uma justificativa plausível, mas não é a única. Tem outras possibilidades.
alargam a quantidade de cargos sem se preocupar nos processos que estão lá sendo executados pela ANAC. Então, foi uma das mudanças, sendo que uma mudança para o lado negativo, para o lado contrário do que a gente queria. Vou pedir ao senhor para ser um pouco mais breve. Temos que adiantar. Eu vou conceder-lhe mais 2 minutos só, tá? Então, vamos pular alguns slides aí. Depois o pessoal lê os slides. Essa é a missão e a visão e os valores da ANAC, né? Passa. Nenhum deles nós entendemos que está sendo executado, bem escrito, mas nada executado. Passa. Aqui está o quadro de servidores, né? Ocupados por pessoas realmente estranhas, não só a ANAC, mas também a aviação civil, né? Isso implica numa má gestão de orçamento, né? Em geral, inclusive na questão de capacitação, a ANAC vem devolvendo recurso de capacitação por não aplicar ele ano a ano, né? Temos um grande problema que é verificação de competência em voo, que a ANAC permite que pessoas com habilitação não em dia e até credenciados estrangeiros em simulador assinem ficha de avaliação de piloto, aprovando ou reprovando aquele piloto. Então, realmente, tudo que está escrito não está sendo nada cumprido. Fechamento da capilaridade da ANAC foi uma grande bobagem administrativa que fizeram, tentaram reverter, mas não tem pessoal, o pessoal foi embora, passa. E nós propomos isso. Passa. Contratação temporária, realização de concurso, né? Que é o básico para começar, e a ocupação de cargos de mando da ANAC por servidores que se prestaram e passaram em concurso público para ali trabalhar. Passa. Alteração da lei, né, para que seja ocupado pelo menos 60% do cargo na direção, né, e que a fiscalização seja intensificada. Passa. Vamos passar lá para outra lado. Passa mais para frente. Aqui nós temos uma comparação entre os Estados Unidos da América e a situação da aviação no Brasil. Lá com dois poderes, né, o executivo e o legislativo, e mais 3 órgãos, eles cuidam da aviação civil lá nos Estados Unidos com 231 mil aeronaves. No Brasil, nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 órgãos técnicos debaixo do Poder Executivo para tomar conta de 13 mil aeronaves. A nossa proposta... Pode passar para outra imagem. A nossa proposta... As soluções podem ser dadas à tarde. Sim, não, só para resumir. A nossa proposta é essa, simples, que nós criamos no Brasil uma Agência Nacional de Investigação de Acidentes, né, e que não só se prenderia a acidentes aéreos, exatamente como é nos Estados Unidos, né, uma agência que cuida disso, que cuide de todos os modais, porque quando a gente tem um acidente terrestre ou aquaviário no Brasil, a investigação é para apurar responsabilidade só. E pode se repetir quantas vezes for possível, que não tem uma autoridade para fazer essa avaliação para prevenção. Então, é um grande presente para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, para a população brasileira, para que não se repita que outros modais de transporte que não aéreo, senhor senador, tenha o mesmo nível de segurança que o nosso. Porque nós temos essa segurança, não é à toa, é porque temos a investigação, temos prevenção e temos regulamentos fortes para isso, mas teve uma autoridade para fazer isso. E no Brasil, com relação a outros modais, nós não temos isso. E com relação à aviação civil, essa mudança de estratégia, né, de gerenciamento, de gestão, né, que o serviço de tráfego aéreo fique também sobre o Poder Civil, porque a cada dia fica mais difícil desmilitarizar a ANAC, que era um órgão militar, e ainda continua militar. Tá? Vamos passar? O que eu posso destacar aqui para a gente conversar mais à tarde? Aeroportos. Nós erramos em alguns pontos críticos de aeroporto. Nós entregamos os aeroportos para a atividade privada, sendo que nós não tínhamos conhecimento do nível de segurança dessa atividade. O prazo já extrapolou muito. Sim. Para nós não prejudicarmos os outros que vieram também, vamos deixar para a parte da tarde essa parte. Concordo. Pois não, senhor. A exposição é pertinente, os dados são importantes, mas nós temos também outros convidados. E na parte da tarde, eu acho que nós vamos nos sentir até mais à vontade para debater esses temas.